Você já se perguntou se está orando da maneira certa ou se talvez esteja fazendo algo errado sem perceber? A oração é uma das ferramentas mais poderosas que temos para nos conectar com Deus. No entanto, às vezes, sem querer, cometemos erros que enfraquecem essa conexão. Neste vídeo, vamos explorar 15 erros comuns que muitos de nós cometemos ao orar e que Jesus nos alertou para evitar. Esses pontos não apenas vão te ajudar a melhorar sua vida de oração, como também vão aprofundar o seu relacionamento com Deus. Fica com a gente até o final, porque o último erro pode mudar completamente a sua forma de enxergar a oração. E enquanto caminhamos juntos por esse conteúdo, quero te fazer um convite. Escreva nos comentários: quero orar melhor. Ao fazer isso, você estará dando um passo rumo a uma vida de fé mais autêntica e ainda vai inspirar outras pessoas a se juntarem nessa jornada de crescimento espiritual. E se ainda não fez isso, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Vamos começar. Número 1. Orar sem fé. A ponte quebrada para Deus. Sabe de uma coisa? Às vezes oramos, mas no fundo não acreditamos de verdade que algo vai acontecer. É como se nossas palavras fossem apenas um som lançado no ar, sem direção. A fé, essa confiança absoluta de que Deus ouve e responde, é o motor que dá poder à oração. Sem ela, nossas palavras ficam vazias, sem força. Hebreus 11:6 deixa isso claro. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam com sinceridade. Você já pensou nisso? Orar sem fé é como tentar atravessar uma ponte quebrada. Não leva a lugar nenhum. É essencial reconhecermos esse erro. Orar sem fé. Se não o fazemos, caímos num ciclo de frustração, nos perguntando por que nossas orações não funcionam. Mas isso não é para nos culpar, e sim para aprender e corrigir. Deus deseja que nossas orações sejam poderosas e transformadoras. Mas para isso, precisamos ser honestos conosco mesmos. Será que realmente acreditamos que Ele pode responder? Se a resposta for não, então é hora de trabalhar nossa fé, de reconstruir essa ponte firme que liga nosso coração ao de Deus. A fé é esse elo invisível, essa ponte segura que nos conecta com o céu. É a confiança de que Deus não apenas escuta, mas age conforme a sua vontade. Quando oramos duvidando, é como se afastássemos esse elo. Tiago 1:6 nos adverte: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. A dúvida é um inimigo silencioso que sabota nossas orações. Não porque Deus não quer responder, mas porque nós mesmos bloqueamos a bênção com a nossa falta de confiança. Você se lembra do centurião romano? Aquele homem não precisou ver milagres ou sinais grandiosos. Ele apenas disse: Senhor, dize uma só palavra e o meu servo será curado. Que fé extraordinária! Jesus ficou maravilhado e afirmou que não havia encontrado fé semelhante em todo o Israel. E a mulher que sofria de hemorragia? Ela pensou: se eu apenas tocar no manto de Jesus, serei curada. Não pediu garantias, não esperou explicações, apenas agiu com fé, e a fé dela a salvou. Agora, não se preocupe se você sente que sua fé não é tão forte. Até os próprios discípulos de Jesus pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. Sabe por onde começar? Reserve tempo para ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17 nos ensina: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Encha-se das Escrituras, pois cada promessa é uma semente de fé plantada em seu coração. E quando vier a dúvida, seja sincero com Deus. Diga como aquele pai em Marcos 9:24: creio, ajuda-me na minha incredulidade. Lembre-se também que a fé não é apenas um sentimento, é ação. Tiago 2 nos lembra: a fé sem obras é morta. O que isso significa?
que a sua confiança em Deus precisa se refletir nas suas atitudes. Se você diz que crê, então haja como alguém que realmente confia que Deus está no controle. E por fim, não se esqueça, o Espírito Santo é o seu aliado nessa caminhada. Ele te fortalece e te ajuda a orar quando você não sabe o que dizer. E quando você ora com fé, algo muda dentro de você. A ansiedade perde força, o medo perde espaço, porque você sabe que está nas mãos do Deus que pode tudo. Número 2. Orar com falta de perdão, o rancor no coração. O perdão é um tema profundo, não é mesmo? Não é fácil falar sobre isso, porque sejamos sinceros, todos nós já passamos por momentos em que perdoar foi extremamente difícil. Mas o que talvez nem sempre lembramos é que o rancor e a falta de perdão não afetam apenas nossos relacionamentos com outras pessoas. Eles também prejudicam nossa conexão com Deus. Você já sentiu que suas orações não passam do teto? Às vezes, isso acontece porque existe algo em nosso coração que ainda não deixamos ir. Marcos 11:25 nos diz: "E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas." É um lembrete claro, perdoar é essencial para que nossas orações sejam eficazes. O rancor funciona como um muro entre nós e Deus. O Salmo 66:18 expressa isso assim: "Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá." Guardar ressentimento não apenas fere os nossos vínculos com os outros, mas também impede que tenhamos uma comunicação sincera e aberta com Deus. É como carregar uma mochila cheia de pedras enquanto tentamos correr em direção a Ele. E o pior é que esse peso não afeta apenas nossa vida espiritual. O rancor nos rouba a paz, a alegria e até pode comprometer nossa saúde emocional e física. É como tomar um veneno esperando que o outro sofra. Mas no fim, quem mais se machuca somos nós mesmos. Veja o exemplo de José. Seus irmãos o traíram da pior maneira. O venderam como escravo e arruinaram sua vida por anos. Mas quando teve a chance de se vingar, o que ele fez? Disse: "Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." Gênesis 50:20. José não deixou que o rancor dominasse seu coração, porque ele entendia que o propósito de Deus era maior do que qualquer ferida. E o que dizer de Jesus na cruz? No momento de maior dor, ele orou: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Se ele pôde perdoar em meio à agonia, quanto mais nós devemos tentar. Perdoar não é fácil, mas também não é impossível. Comece reconhecendo a dor. Não negue nem minimize o que sentiu. Leve essas feridas a Deus e peça que Ele te dê força para perdoar. Lembre-se, perdoar não significa justificar a ofensa ou esquecer o que aconteceu. É uma decisão, não um sentimento. É soltar o peso e deixar que Deus seja o juiz. Mateus 5:44 nos encoraja a orar por nossos inimigos. E embora isso possa parecer difícil no início, essa oração não transforma apenas o outro. Ela transforma também o nosso coração. O perdão traz cura. Ele nos liberta de estar presos ao passado e nos permite seguir adiante com o coração leve. Também abre as portas para que Deus haja em nossas vidas. Você sabia que até mesmo nossa adoração é afetada? Mateus 5:23 diz que, se estivermos prestes a oferecer algo a Deus e lembrarmos que alguém tem algo contra nós, devemos primeiro nos reconciliar. Por quê? Porque o perdão é um mandamento, não uma opção. É uma expressão de obediência a Deus e de nossa disposição em imitar o seu caráter. Se você está lutando com o perdão, lembre-se de quanto Deus já te perdoou. Efésios 4:32 nos exorta: "Sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo." Ninguém está dizendo que será fácil.
Mas, com a ajuda do Espírito Santo, podemos soltar o rancor, encontrar paz e restaurar nossa comunhão com Deus. Tente. O seu coração e suas orações vão te agradecer. Número 3. Orar com hipocrisia, quando as palavras não refletem o coração. A oração é algo profundamente pessoal, não é? É um momento íntimo entre você e Deus. Mas o que acontece quando essa conexão é contaminada pela hipocrisia? Jesus nos advertiu claramente sobre isso em Mateus 6:5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas. O que ele queria dizer? Ele falava daqueles que oram para serem vistos pelos outros, que buscam impressionar, mas que no fundo não têm um relacionamento genuíno com Deus. É como se as palavras fossem apenas um ato, algo vazio. E aqui está a chave. Deus não se deixa enganar. Ele conhece o nosso coração, nossas verdadeiras intenções. Não podemos fingir com ele. A hipocrisia na oração não é apenas um problema moral. É um obstáculo que nos afasta de um relacionamento autêntico com o Pai. Quando oramos para sermos notados, estamos buscando a aprovação dos homens e não a de Deus. Gálatas 1:10 nos confronta. Procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? A aprovação humana é passageira, mas quando buscamos agradar a Deus com sinceridade, encontramos uma paz e uma liberdade interior que nada neste mundo pode nos oferecer. O problema de orar com hipocrisia é que isso nos leva a uma vida espiritual superficial. Ficamos presos a uma aparência que talvez impressione os outros, mas que carece de profundidade, transformação e verdade. É como aquilo que Jesus disse sobre os fariseus: sepulcros caiados, por fora parecem limpos, mas por dentro há apenas morte. E isso não é apenas um alerta, é um convite à reflexão. Estamos orando com autenticidade ou apenas cumprindo um ritual vazio? Veja o caso de Ananias e Safira em Atos capítulo 5. Eles fingiram uma generosidade que não era verdadeira. Queriam parecer mais espirituais do que realmente eram. As consequências foram severas, porque sua hipocrisia não era apenas diante das pessoas, mas diretamente contra Deus. Isso nos lembra que não há espaço para falsidade em nossa relação com o Senhor. Deus valoriza um coração quebrantado, honesto, mesmo que esteja cheio de lutas e fragilidades. O Salmo 51:17 declara: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, como evitar cair na hipocrisia? Jesus nos deu um conselho simples, mas poderoso. Ore em secreto. Encontre um lugar onde você possa estar a sós com Deus, longe das distrações e da tentação de querer impressionar. Mateus 6:6 explica: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. Esse é o espaço onde podemos ser nós mesmos, sem máscaras, sem encenações. Outra prática essencial é examinar constantemente o nosso coração. Peçamos ao Espírito Santo que nos revele se há atitudes erradas, se estamos buscando agradar mais as pessoas do que a Deus. E quando percebemos isso, confessemos com humildade. Deus não espera a perfeição. Ele busca sinceridade. Você não precisa de palavras elaboradas, nem de grandes discursos. Só precisa abrir o coração e ser honesto com ele. Quando deixamos a hipocrisia de lado, algo extraordinário acontece. Nossa relação com Deus se aprofunda, se fortalece, se torna real. Não estamos mais tentando parecer crentes, estamos vivendo de fato a nossa fé. E isso não apenas transforma a nossa vida, mas também inspira quem nos rodeia. A autenticidade atrai, a hipocrisia afasta. Por isso, hoje eu te convido. Ore com sinceridade, com um coração aberto e humilde. Deus não está à procura de palavras bonitas. Ele está à procura da sua honestidade. Número 4. Orar sem humildade. Uma atitude que fecha as portas do céu.
Quando falamos sobre orar com humildade, estamos nos referindo à atitude com que nos apresentamos diante de Deus. E não se trata de palavras bonitas ou de parecer pequenos por fora. Trata-se de reconhecer com todo o coração que dependemos dele para absolutamente tudo. A humildade na oração não é uma opção, é essencial, porque sem ela, nossas orações ficam estagnadas, como se falássemos a partir de um lugar de autossuficiência que simplesmente não corresponde à nossa realidade espiritual. A arrogância na oração, embora muitas vezes sutil, bloqueia essa conexão profunda com Deus. Muitas vezes podemos cair nesse erro sem perceber, quando oramos a partir de uma posição de exigência ou quando sentimos que Deus deveria fazer algo por nós. Mas a verdade é que não estamos no controle. A oração não é o espaço para impor nossa vontade, e sim para nos alinhar com a vontade de Deus. Quando nos aproximamos com humildade, reconhecemos que precisamos da direção dele, da sua ajuda, porque pelas nossas próprias forças, nada conseguimos. Uma das chaves para orar com humildade é começar examinando o nosso coração. Pergunte-se, estou orando porque confio em Deus ou porque quero que as coisas sejam do meu jeito? Esse simples ato de reflexão nos ajuda a ajustar nossa atitude. Também é importante praticar a gratidão. Agradecer não apenas pelo que temos, mas também pelas dificuldades, porque sabemos que Deus as usa para nos moldar e ensinar. A gratidão nos lembra que não merecemos nada, mas que, por sua graça, recebemos muito. A humildade também implica saber escutar. Às vezes, nos aproximamos de Deus com listas intermináveis de pedidos e esquecemos de permanecer em silêncio, esperando sua resposta. A oração não é um monólogo, é um diálogo. Quando aprendemos a escutar, mostramos que valorizamos sua sabedoria acima das nossas ideias e que estamos dispostos a aceitar o que ele tiver para nós, mesmo que não seja aquilo que esperávamos. No nosso dia a dia, a humildade se revela não só na forma como falamos com Deus, mas também em como tratamos as pessoas ao nosso redor. Um coração humilde na oração deve ser coerente com nossas ações. Se dizemos que dependemos de Deus, mas agimos com orgulho diante dos outros, há uma desconexão que precisamos corrigir. Servir aos outros, reconhecer suas necessidades e valorizar o papel deles em nossas vidas são formas práticas de refletir a humildade que mostramos na oração. Por fim, orar com humildade não significa que não podemos pedir coisas grandes a Deus. Na verdade, significa que confiamos em sua capacidade de fazer infinitamente mais do que podemos imaginar. Mas fazemos isso com uma atitude de rendição total. Ou seja, pedimos com fé, mas aceitamos a sua vontade, sabendo que ele sabe o que é melhor. Isso não apenas nos liberta da ansiedade de querer controlar tudo, como também fortalece nossa relação com ele. Em vez de focar no que queremos que Deus faça, devemos pensar no que ele quer fazer em nós através da oração. A humildade abre essa porta. Ela nos permite crescer, nos conecta com sua graça e nos leva a viver em paz, confiando que seu plano é sempre bom. Por isso, da próxima vez que você orar, lembre-se, não se trata das palavras que você diz, e sim da atitude com que você se aproxima dele. Número 5. Orar com egoísmo, pedir sem buscar a vontade de Deus. Você já parou para pensar em como, às vezes, nossas orações podem estar tão centradas em nós mesmos que acabam virando meras listas de desejos? É fácil cair nessa armadilha sem perceber. Pedimos coisas que nos beneficiem, que tornem nossa vida mais confortável, mas esquecemos de algo fundamental. Nossas orações estão alinhadas com o que Deus quer? Tiago 4,3 nos dá um alerta direto. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. E aí está a raiz do problema. Orar com egoísmo bloqueia nossas orações. Não porque Deus não queira nos abençoar, mas porque esses pedidos
não refletem sua vontade nem o seu caráter. O egoísmo na oração se manifesta quando pedimos apenas para satisfazer nossos próprios desejos ou necessidades, sem considerar como essas petições podem afetar os outros ou se estão de acordo com o plano de Deus. Isso não quer dizer que não podemos fazer pedidos pessoais, mas existe uma grande diferença entre pedir com confiança na provisão de Deus e pedir a partir de um coração que só quer acumular ou se destacar. Veja o exemplo do homem rico e insensato em Lucas 12. Ele estava tão ocupado construindo seus celeiros e acumulando bens para si mesmo que nunca pensou em como poderia usar o que tinha para abençoar os outros. No fim, tudo o que ele havia guardado ficou sem propósito. Quando oramos, é essencial perguntar: estou pedindo isso porque realmente preciso ou só porque quero mais do que já tenho? Às vezes, o que precisa mudar não é o nosso pedido, mas nossa motivação. Deus nos chama a buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. Mateus 6,33 é claro: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso não quer dizer que nossas necessidades não importam, mas que, quando colocamos a vontade dele em primeiro lugar, todo o resto se encaixa no devido lugar. Orar com um coração altruísta transforma nossa maneira de nos relacionar com Deus e com o próximo. Quando dedicamos tempo a interceder por outros, algo muda dentro de nós. Percebemos que nossas próprias cargas se tornam mais leves quando olhamos para as necessidades daqueles que nos cercam. Jesus é o nosso melhor exemplo. Em João 17, vemos como ele ora, não apenas por seus discípulos, mas por todos os que crerão nele. Suas orações sempre refletiam um coração cheio de amor e entrega. O egoísmo na oração não afeta apenas nossa relação com Deus, mas também pode enfraquecer nossas relações humanas. Quando o foco está somente no que queremos, perdemos a empatia e a compaixão, o que pode gerar conflitos e afastamentos. Mas quando oramos com generosidade, experimentamos a alegria de ver outros sendo abençoados e de participar nas respostas às suas necessidades. Então, como superar o egoísmo na oração? Primeiro, façamos um autoexame honesto. Pergunte-se: por que estou pedindo isso? Que impacto teria se Deus respondesse a essa oração? Segundo, cultivemos a gratidão. Quando agradecemos a Deus pelo que já temos, nosso coração se enche de contentamento e deixamos de focar no que achamos que nos falta. E por fim, nos envolvamos no serviço ao próximo. Nada combate o egoísmo como sair da nossa zona de conforto para ajudar quem precisa. Afinal, nossas orações não são apenas sobre o que queremos, mas sobre quem somos em Cristo e sobre como podemos refletir seu amor em tudo o que pedimos. Quando aprendemos a orar a partir de um lugar de amor e generosidade, não apenas nos aproximamos mais de Deus, mas também nos tornamos um canal da sua graça e bênção para o mundo. Número 6. Orar sem sinceridade, falar sem abrir o coração. A oração é um espaço sagrado entre você e Deus, um momento em que tudo o que é superficial deveria ficar do lado de fora. Mas quantas vezes oramos de maneira mecânica, repetindo palavras como se fossem uma fórmula mágica? A oração não se trata de quantidade nem de eloquência. Deus não se impressiona com orações longas ou elegantes, ele busca sinceridade. O Salmo 139 expressa isso com clareza. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Deus já sabe o que há no seu coração, mas Ele quer que você o abra, que seja real, que fale com honestidade. Orar sem sinceridade é como tentar ter uma conversa profunda, sem realmente ouvir ou se expressar com o coração. Às vezes, fazemos isso sem perceber. Repetimos as mesmas frases vezes sem fim, mas sem refletir sobre o que realmente significam. Ou pior,
Tentamos parecer algo que não somos diante de Deus, como se pudéssemos esconder nossas lutas ou emoções. Isso não apenas nos desconecta dele, como também nos rouba a oportunidade de crescer espiritualmente. Porque sem sinceridade, como podemos ser transformados? Como enfrentamos nossas fraquezas se nem sequer as reconhecemos diante dele? Veja o exemplo de Davi no Salmo 51. Ele não tentou disfarçar suas falhas. Confessou seu pecado com um coração quebrantado e disse: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essa é a sinceridade que transforma. Ou pense em Ana, que orou com amargura de alma, pedindo um filho. Ela não se importou com o que os outros pensavam. Sua oração vinha do coração, e Deus respondeu ao seu clamor. Isso nos ensina que a autenticidade na oração abre portas que palavras vazias jamais poderiam abrir. Mas como cultivar essa sinceridade? Comece sendo honesto consigo mesmo. Se você está com raiva, diga isso a Deus. Se está triste, expresse. Você não precisa das palavras certas. O que importa é que elas sejam suas. Evite frases prontas que não refletem o que sente. Fale com Deus como falaria com um amigo íntimo, alguém em quem confia plenamente. Além disso, tire um tempo para preparar seu coração antes de orar. Reflita sobre o que você realmente deseja dizer a Deus. Isso faz toda a diferença. A sinceridade também é essencial quando confessamos nossos pecados. Às vezes, tentamos justificar o que fizemos, mas Provérbios 28:13 nos lembra: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A confissão sincera não apenas traz perdão, traz liberdade. Liberta-nos do peso das máscaras, das desculpas e da vergonha. Quando oramos com sinceridade, algo belo acontece. Nos aproximamos de Deus. A relação se torna mais autêntica, mais profunda. Também encontramos paz interior, porque já não carregamos o fardo de fingir. E o melhor de tudo é que Deus pode agir em um coração transparente. A transformação começa quando paramos de esconder nossas lutas e as entregamos a Ele com confiança. Se você tem dificuldade em ser sincero, lembre-se disso: Deus não vai te julgar nem te rejeitar. Ele já conhece seu interior e ainda assim te ama incondicionalmente. Se você não sabe por onde começar, peça que Ele sonde seu coração. Como diz o Salmo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele vai te guiar para que você seja autêntico, não apenas na oração, mas em toda a sua vida. Você não precisa de uma oração perfeita. Uma oração breve, mas sincera, tem mais poder do que 1000 palavras vazias. O próprio Jesus nos ensinou isso na parábola do fariseu e do publicano. Enquanto um se exaltava, o outro apenas disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E foi esse coração honesto que Deus justificou. Porque, no fim das contas, o que Deus busca não é perfeição. É verdade, no mais íntimo do seu ser. Número 7. Orar para impressionar. Quando buscamos a aprovação humana em vez da de Deus. Orar para ser visto é uma daquelas armadilhas sutis em que podemos cair sem perceber. Às vezes, em vez de buscarmos um momento de conexão sincera com Deus, a oração se transforma em uma ferramenta para impressionar os outros. Isso pode acontecer em situações públicas, quando nossas palavras ou atitudes estão mais focadas em como somos percebidos do que em falar de coração com o nosso Criador. Mas o que acontece quando oramos com essa intenção? A resposta é clara. Deixamos de buscar a Deus para nos concentrar em buscar a aprovação de outras pessoas. E isso distorce completamente o propósito da oração. A oração nunca foi criada para ser um espetáculo. Quando oramos para sermos vistos, nosso foco se desvia. Em vez de nos aproximarmos de Deus com humildade e sinceridade, passamos a buscar admiração, validação, elogios.
É como se disséssemos: olhem para mim, eu sou espiritual. Mas esse tipo de atitude não só rouba a autenticidade do nosso relacionamento com Deus, como também nos priva da verdadeira recompensa. Jesus é direto. Aqueles que oram para serem vistos já receberam sua recompensa, mas não de Deus, e sim dos homens. E sejamos sinceros, que valor tem essa recompensa diante da bênção que só Deus pode nos dar? Um exemplo claro disso está nos fariseus. Eles eram conhecidos por suas exibições públicas de religiosidade. Lucas 18 descreve um deles orando em voz alta, dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens. Percebe a arrogância? Aquilo não era uma oração dirigida a Deus, era um discurso feito para que os outros ouvissem. E essa atitude não apenas o desconectou de Deus, como também desencorajou os que estavam ao redor, distorcendo o verdadeiro significado de ter um relacionamento genuíno com o Pai. Jesus nos apresenta uma alternativa bela e poderosa: buscar a Deus em secreto. Mateus 6,6 diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. Esse gesto de fechar a porta simboliza mais do que estar sozinho. Significa se afastar das distrações e da tentação de buscar a aprovação externa. É nesse espaço íntimo, onde não há ninguém além de você e Deus, que nasce uma conexão real, profunda e transformadora. Isso não quer dizer que não podemos orar em público. Há momentos em que a oração comunitária é importante e necessária, como vemos nos discípulos em Atos 1, orando juntos, unânimes. Mas mesmo nesses momentos, o propósito deve ser glorificar a Deus, não a nós mesmos. Antes de orar publicamente, vale a pena refletir: estou fazendo isso para me conectar com Deus ou para que os outros me vejam? Se em algum momento você sentir que está buscando reconhecimento, leve esse sentimento até Deus. Ele não vai te julgar. Ao contrário, Ele vai te ajudar a purificar suas motivações. Orar com humildade nos protege de cair na armadilha do orgulho. Quando cultivamos uma relação pessoal e reservada com Deus, fortalecemos nossas raízes espirituais. Isso nos ajuda a lembrar que a fé não se trata de impressionar os outros, e sim de caminhar com Deus em sinceridade. Além disso, a humildade na oração é um testemunho poderoso. Ela inspira outros a buscar a Deus com um coração autêntico, mostrando que a verdadeira espiritualidade não precisa ser exibida. No fim das contas, a oração não é para demonstrar nada a ninguém. É um espaço onde deixamos as aparências e simplesmente somos quem somos diante de Deus. Então, quando você orar, lembre-se: não se trata de que os outros te vejam, e sim de que Deus te ouça. E Ele sempre ouve quando nos aproximamos com um coração sincero e humilde. Número 8. Vãs repetições. Orar sem conexão real com Deus. Às vezes, quando oramos, caímos no hábito de repetir palavras quase sem perceber. Nos pegamos dizendo as mesmas frases repetidamente, como se essas repetições garantissem que Deus nos escutaria. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: será que nesses momentos estamos realmente nos conectando com Deus, ou apenas deixando nossa mente funcionar no piloto automático? Jesus nos advertiu sobre isso em Mateus 6,7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Isso não é apenas um conselho, é um chamado à reflexão sobre como nos aproximamos de Deus. Quando falamos de vãs repetições, não estamos dizendo que repetir algo em oração é errado. A persistência na oração é importante, como vemos na parábola da viúva persistente em Lucas 18. Mas há uma grande diferença entre orar com fé e coração, e apenas repetir palavras vazias, sem refletir no que estamos dizendo. As vãs repetições transformam a oração em um ato mecânico, sem conexão emocional nem espiritual.
É como se acreditássemos que quanto mais palavras usarmos, maiores são as chances de sermos atendidos. Mas Deus não precisa de discursos elaborados. O que Ele busca é um coração sincero. Um dos grandes perigos das vãs repetições é que elas desconectam nossa mente e nosso coração da oração. Passamos a focar mais no que estamos dizendo do que em para quem estamos dizendo. E isso revela, muitas vezes, uma compreensão superficial de quem é Deus. Ele não é um espectador passivo que mede nossa espiritualidade pelo número de palavras. Ele é nosso Pai, alguém que deseja um relacionamento próximo e autêntico conosco. Romanos 8,15 nos lembra que podemos clamar Abba, Pai, uma expressão íntima, de confiança profunda. Isso nos convida a falar com Deus como falaríamos com alguém em quem confiamos plenamente. Jesus nos deu um modelo perfeito de oração no Pai Nosso, em Mateus 6. Uma oração curta, mas repleta de significado. Cada palavra tem peso. Cada frase expressa uma verdade profunda. Não é uma fórmula para repetir sem pensar, mas um guia para nos aproximarmos de Deus com humildade e sinceridade. Os salmos também mostram como a oração pode ser uma expressão sincera de alegria, dor, arrependimento ou gratidão. Essas orações nos inspiram a sermos autênticos diante de Deus. Então, como podemos evitar cair em vãs repetições? Primeiro, precisamos estar presentes ao orar. Antes de começar, reflita sobre o que realmente deseja dizer a Deus. Tire um tempo para preparar o coração. Elimine distrações. Busque um lugar tranquilo. Depois, varie suas palavras. Não se prenda a frases decoradas. Fale com Deus como falaria com um amigo íntimo, com simplicidade e verdade. O Espírito Santo tem um papel essencial nisso. Romanos 8,26 nos diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando não sabemos o que dizer. Isso nos lembra que não precisamos ter sempre as palavras certas. O que importa é a sinceridade com que nos aproximamos de Deus. Permitir que o Espírito guie nossa oração nos ajuda a aprofundar nossa intimidade com o Pai. Quando deixamos de lado as vãs repetições, algo poderoso acontece. A oração deixa de ser um hábito vazio e se torna um momento significativo. Nos aproximamos mais de Deus, aprendemos mais sobre seu caráter e descobrimos mais sobre nós mesmos. Então, da próxima vez que você orar, lembre-se, não importa quantas palavras você usa, e sim a intenção por trás de cada uma. Fale com Deus do fundo do seu coração. E você verá essa conexão se tornar mais autêntica, mais viva e verdadeiramente transformadora. Número 9. Orar sem escutar. Ignorar a voz de Deus na comunicação. Às vezes, quando pensamos em oração, focamos apenas no que vamos dizer. Preparamos uma lista de pedidos, agradecimentos, confissões, mas raramente paramos para escutar. É como se tratássemos a oração como um monólogo, esquecendo que, na verdade, ela é um diálogo. A oração é um momento de comunhão com Deus, e isso inclui não só falar, mas também dar espaço para que Ele fale. Você já percebeu quantas vezes sai da oração sem ter dado a Deus a oportunidade de te responder? Ouvir a Deus nem sempre significa escutar uma voz audível. Ele se comunica de diversas maneiras. Às vezes, é através da sua palavra. Quando você lê a Bíblia, você para refletir sobre o que Deus está tentando te dizer. Não é apenas ler por ler, é deixar que essas palavras penetrem no seu coração e te guiem. Outras vezes, o Espírito Santo fala através de impressões internas, convicções profundas que sentimos na alma. Deus também pode usar circunstâncias ou pessoas para nos mostrar a sua vontade. Já aconteceu de alguém te dar um conselho exatamente no momento certo? Ou de algo se encaixar na sua vida de maneira inesperada?
Isso também pode ser Deus falando com você, mas para ouvir a Deus, precisamos aprender a reconhecer a sua voz. Veja o exemplo do jovem Samuel. Quando ele ouviu Deus pela primeira vez, não sabia quem estava falando. Foi orientado por Eli até entender que deveria responder: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Essa disposição é essencial. Devemos nos aproximar da oração com a expectativa de que Deus tem algo a nos dizer. Ou pense em Elias, que encontrou Deus em um sussurro suave e não no barulho ou no caos. Às vezes, precisamos silenciar tudo ao nosso redor para conseguir ouvir. No entanto, há obstáculos que podem nos impedir de escutar a voz de Deus. O ruído e as distrações talvez sejam os mais comuns. Vivemos em um mundo cheio de interrupções, redes sociais, tarefas, preocupações. Se não separarmos um tempo intencional para estarmos em silêncio diante de Deus, é fácil que sua voz passe despercebida. Também pode haver falta de fé. Às vezes achamos que Deus não quer falar conosco ou pensamos que não somos dignos de ouvir sua voz. Mas deixa eu te lembrar, Deus quer se comunicar com você, sempre. Para começar a ouvir ativamente, dedique tempo ao silêncio. Depois de orar, permaneça quieto por alguns minutos. Pode parecer desconfortável no início, mas você vai aprender a apreciar esse espaço. Peça a Deus que fale com você, como fez com Samuel, e mantenha um caderno por perto para anotar qualquer pensamento ou impressão que surgir. Além disso, é importante obedecer ao que você ouvir. Tiago 1:22 nos diz: "Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos." Ouvir sem agir é como olhar um mapa e nunca seguir a direção. Os benefícios de escutar a Deus são incontáveis. Você encontrará direção nas decisões, paz nos momentos difíceis e uma maturidade espiritual que só vem de caminhar perto dele. Mas lembre-se, aprender a ouvir Deus leva tempo e prática. Não se desanime se não parecer claro no começo. Deus fala no tempo certo e da maneira que Ele sabe que você precisa. Por fim, certifique-se de que o que você acredita ter ouvido está alinhado com as Escrituras. Deus nunca dirá algo que contradiga sua palavra. Busque confirmação na comunidade de fé, em pessoas sábias que te ajudem a discernir. E, acima de tudo, mantenha um coração disposto e paciente. A oração não é apenas falar, é estar na presença de Deus, pronto para receber o que Ele tem para te revelar. Às vezes, a resposta que você tanto busca já está aí, mas é preciso fazer silêncio para escutá-la. Número 10. Orar sem confessar pecados. A barreira silenciosa na oração. Às vezes oramos pedindo tantas coisas: direção, paz, proteção, bênçãos. Mas o que acontece quando há algo em nosso coração que ainda não enfrentamos? A verdade é que não podemos ter uma comunicação plena com Deus se não confessarmos nossos pecados. 1 João 1:9 nos traz uma promessa maravilhosa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não está procurando nos condenar, Ele quer nos restaurar. Mas essa restauração começa com a nossa sinceridade. Quando não confessamos nossos pecados, algo se rompe na nossa conexão com Ele. O Salmo 66:18 diz claramente: "Se eu no coração contemplasse a vaidade, o Senhor não me teria ouvido." Não é que Deus nos rejeite, mas o pecado cria uma barreira. É como tentar conversar com alguém através de uma parede. Podemos dizer as palavras, mas não há conexão real, porque algo está bloqueando o caminho. E o pior é que a falta de confissão não afeta apenas nosso relacionamento com Deus. Ela também nos sobrecarrega com culpa e nos rouba a paz interior. Um exemplo claro de confissão genuína aparece no povo de Nínive. Quando Jonas finalmente entregou a mensagem de advertência de Deus, eles não se justificaram nem ignoraram o pecado. Pelo contrário,
Toda a cidade, do menor ao maior, se humilhou, jejuou e clamou a Deus por perdão. O arrependimento foi tão autêntico que Deus viu seus corações e suspendeu o castigo que havia anunciado. Isso nos mostra que a confissão não é apenas pessoal, mas também pode ser um ato coletivo de restauração. Confessar não significa apenas dizer "me desculpa". Vai além disso, é ser honesto consigo mesmo e com Deus. Admitir o que foi feito e se comprometer a mudar. Não se trata de perfeição, mas de um coração disposto a ser transformado. O filho pródigo, em Lucas 15, é um exemplo belíssimo disso. Ele voltou ao pai com humildade, reconhecendo seu erro. E o pai não apenas o perdoou, como o restaurou completamente. Deus não se cansa de perdoar. Miqueias 7,18 declara: "Quem é Deus como tu, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão?" A sua graça está sempre disponível para quem se aproxima com um coração arrependido. Mas isso exige de nós um autoexame constante. Às vezes nem percebemos as áreas em que falhamos. Por isso, é essencial pedir ao Espírito Santo que nos revele o que precisamos confessar. Também é importante sermos específicos, nomear o pecado, assumir a responsabilidade sem nos justificarmos. A confissão restaura não só nossa comunhão com Deus, mas também com as pessoas. Tiago 5,16 nos encoraja: "Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis." Isso não significa contar seus erros a qualquer um, mas buscar reconciliação com quem ferimos. A confissão traz cura, tanto espiritual quanto emocional. Se você já sentiu que não pode confessar por vergonha ou medo de julgamento, lembre-se, Deus já sabe tudo sobre você. Nada o surpreende. Além disso, Jesus é o nosso mediador. 1 Timóteo 2,5 nos lembra que temos acesso ao perdão através dele. Você não precisa carregar o peso do pecado por mais tempo do que o necessário. Quando confessamos, experimentamos uma libertação profunda. Sentimos-nos limpos, renovados, reconciliados, e isso não apenas fortalece a nossa fé, mas também nos traz paz. Não espere os pecados se acumularem. Fale com Deus hoje. A graça dele é maior que qualquer erro, e o seu amor está sempre pronto para te restaurar. Número 11. Orar pedindo fora da vontade de Deus. Orar é abrir o coração para Deus. Mas você já parou para pensar se o que está pedindo está realmente alinhado com a vontade dele? Às vezes, oramos com tantas expectativas que, sem perceber, nossas petições refletem mais os nossos próprios desejos do que o propósito de Deus para a nossa vida. Mas aqui está a chave. A vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Romanos 12,2 nos chama a transformar nossa maneira de pensar para que possamos discernir essa vontade e entender que o que Deus quer para nós é sempre o melhor, mesmo quando não compreendemos no início. Pedir fora da vontade de Deus pode ser perigoso. Por quê? Porque nem sempre sabemos o que realmente precisamos. Às vezes pedimos coisas que achamos que vão nos fazer felizes ou que vão resolver um problema imediato, mas que a longo prazo podem nos prejudicar. Um exemplo disso é o povo de Israel, que insistiu em ter um rei como as outras nações. Deus permitiu o pedido, mas os advertiu sobre as consequências. Mais tarde, esse desejo trouxe opressão e muitos problemas que poderiam ter sido evitados. Isso nos lembra que Deus, como um pai amoroso, nem sempre diz sim às nossas petições, porque sua perspectiva é eterna e completa. Ele vê além do que somos capazes de enxergar. É normal sentir frustração quando nossas orações não são respondidas da maneira como esperávamos, mas é aí que entra a confiança. Jesus nos ensinou como orar conforme a vontade de Deus no Getsêmani, quando disse: "Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres."
Essa oração não foi fácil, mas revela uma atitude de rendição total. É um exemplo poderoso de como devemos nos aproximar de Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor. Conhecer a vontade de Deus não acontece da noite para o dia. É um processo que requer relacionamento com Ele. A Bíblia é nossa principal fonte de direção. Por meio dela, aprendemos sobre o caráter e os planos de Deus. Também precisamos da direção do Espírito Santo, que intercede por nós e nos guia quando não sabemos o que pedir. Romanos 8:26 nos diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza e intercede por nós conforme a vontade de Deus. Isso nos lembra que não estamos sozinhos nessa busca por entender o que Deus quer para a nossa vida. Mas aqui está o desafio. Estamos dispostos a aceitar a resposta de Deus, mesmo quando ela não é o que queríamos ouvir? Provérbios 14:12 nos adverte. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Insistir em nossa própria vontade pode nos afastar da presença e das bênçãos de Deus. Por isso, orar é mais do que pedir. É alinhar nosso coração com o dele. Quando oramos de acordo com a vontade de Deus, experimentamos algo profundo, uma paz que excede o entendimento, porque sabemos que estamos no caminho certo. 1 João 5,14 nos assegura: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Essa confiança nos fortalece para continuar mesmo quando a resposta demora ou não é como esperávamos. Da próxima vez que orar, reserve um momento para perguntar: Senhor, isso está dentro da tua vontade? Peça que ele revele o plano dele e que te ajude a aceitá-lo com um coração disposto. Lembre-se, a oração não é apenas para mudar as circunstâncias, mas para nos transformar. No fim do dia, andar na vontade de Deus é o lugar mais seguro, mais pleno e mais abençoado em que podemos estar. Número 12. Orar sem disposição para agir. Fé sem obras que não produz resultados. Você já se pegou orando por algo, mas sem estar disposto a fazer a sua parte? É como pedir a Deus que abra uma porta, mas nunca se levantar para bater nela. A oração é poderosa, mas Deus também espera que estejamos prontos para agir. Tiago 2,17 nos lembra de forma direta: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A verdadeira fé não fica apenas nas palavras, ela se revela por meio de ações. Deus deseja que sejamos colaboradores em sua obra. 1 Coríntios 3,9 declara: porque nós somos cooperadores de Deus. Isso significa que nossas orações não são apenas uma lista de desejos, mas um convite para participar ativamente daquilo que Deus está realizando. Quando oramos e depois agimos com disposição, demonstramos que nossa fé é genuína, que confiamos tanto em Deus a ponto de dar o primeiro passo, mesmo sem ver o caminho todo. Pense em Neemias. Ao ouvir sobre os muros destruídos de Jerusalém, a primeira coisa que ele fez foi orar com fervor. Mas ele não parou por aí. Apresentou-se ao rei, pediu permissão para ir e liderou a reconstrução. Neemias combinou fé com ação e o resultado foi um povo restaurado. Ou considere o cego Bartimeu, em Marcos 10. Ele poderia ter ficado calado esperando que Jesus viesse até ele, mas não foi isso que fez. Clamou com força, levantou-se e foi ao encontro de Jesus. Sua disposição para agir foi fundamental para receber a cura. Por outro lado, a falta de ação pode trazer consequências. Deus pode até nos dar uma resposta, mas se não estivermos dispostos a dar o próximo passo, podemos perder oportunidades importantes. Isso pode nos levar a um estancamento espiritual, onde oramos pela mesma coisa repetidamente sem ver mudanças. Não porque Deus não queira responder, mas porque nós não estamos colaborando com o plano dele. Agir também é uma forma de obediência. Lucas 6,46 nos confronta: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando?
Obedecer nem sempre é fácil, mas é uma demonstração de amor por Deus. Jesus deixou isso claro em João 14,15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Obedecer é confiar que o que Deus nos pede é bom, mesmo quando ainda não entendemos completamente. Às vezes, o que nos impede é o medo do fracasso, a preguiça ou a falta de confiança em nós mesmos. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa fazer isso sozinho. Filipenses 4,13 nos garante: tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus está te chamando para agir, Ele também vai te dar a força necessária para isso. Comece com pequenos passos. Você não precisa resolver tudo de uma vez. Apenas dê o primeiro passo, confiando que Deus está com você. O Espírito Santo também tem um papel essencial. Em Atos 1,8, Jesus prometeu: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder não é apenas para nos fortalecer, mas para agir com coragem e direção. Ele nos guia, nos capacita e nos dá o valor necessário para enfrentar qualquer desafio. Quando agimos em resposta às nossas orações, não apenas vemos as respostas de Deus se manifestarem, como também crescemos espiritualmente. Nossa fé se fortalece, nosso relacionamento com Ele se aprofunda e, o melhor de tudo, nos tornamos inspiração para outros. Então, se você está orando por algo, pergunte a si mesmo: estou pronto para fazer a minha parte? Lembre-se, Deus honra a fé que se traduz em ação. Sua disposição para agir pode ser a ponte entre a sua oração e o milagre que você tanto espera. Número 13. Orar apenas em tempos de necessidade. Buscar a Deus só na crise. Muitas vezes buscamos a Deus quando tudo está desmoronando. Nos aproximamos dele nos momentos de crise. Clamamos por sua ajuda, por sua intervenção. E claro, ele sempre está lá para nos ouvir. Mas e quando tudo está bem? Será que continuamos mantendo esse diálogo com ele? Ou o deixamos de lado até a próxima emergência? Sabe, às vezes nos comportamos com Deus como aqueles amigos que só ligam quando precisam de algo. Mas Deus não quer ser apenas o refúgio de última hora. Ele deseja ser parte do seu dia a dia. 1 Tessalonicenses 5,17 nos convida a orar sem cessar. Isso não significa viver em crise permanente, mas sim cultivar uma relação contínua, uma conexão constante com Ele. Quando oramos somente nos momentos de necessidade, nossa relação com Deus se torna superficial. É como uma amizade onde o outro só é procurado quando há interesse. Com o tempo, essa conexão esfria, perde profundidade e intimidade. Às vezes, até nos sentimos culpados por nos aproximar de Deus depois de tanto tempo afastados. Mas aqui está a verdade: Deus sempre está disposto a nos receber, mas Ele anseia por algo mais profundo. Ele quer um lugar permanente na sua vida, não apenas uma visita ocasional. Veja o exemplo de Daniel. Mesmo enfrentando ameaças reais por orar, ele continuava orando 3 vezes ao dia, não porque estivesse em crise, mas porque entendia que a oração era o seu sustento. Ou Jesus, que mesmo sendo o Filho de Deus, se retirava frequentemente para orar. Em Lucas 5,16, lemos que ele se afastava para lugares desertos e orava. Se Jesus, com todo o poder e autoridade, via a necessidade de estar em constante comunhão com o Pai, quanto mais nós precisamos disso. A oração não é só para pedir. É um diálogo vivo, uma conversa que fortalece nosso relacionamento com Deus. Em Apocalipse 3,20, Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Essa imagem dele batendo na porta do nosso coração não é de alguém que espera ser chamado apenas na urgência, mas de alguém que quer entrar e compartilhar conosco cada momento, os bons e os difíceis. Quando fazemos da oração um hábito constante, experimentamos paz mesmo em meio à incerteza.
Ficamos mais sensíveis à sua voz, mais receptivos à sua direção. A oração constante nos transforma, nos amadurece espiritualmente. Mas é claro que há obstáculos. Às vezes dizemos que não temos tempo ou nos distraímos com a correria da vida. E quando tudo vai bem, é fácil cair na ilusão da autossuficiência, esquecendo nossa total dependência de Deus. Como mudar isso? Criar uma rotina de oração é um bom começo. Separe momentos específicos no seu dia, ao acordar, antes de dormir ou enquanto realiza tarefas cotidianas. Não é necessário passar horas em oração. Mesmo um momento breve, mas sincero, pode fazer toda a diferença. A gratidão também é essencial. Colossenses 4:2 nos encoraja: perseverai na oração, vigiando nela com ações de graças. Agradecer nos lembra que tudo o que temos vem de Deus e nos conecta com sua presença de maneira especial. A oração não deve ser vista como uma obrigação, mas como um privilégio. É o dom de falar com o Criador do Universo, de chamá-lo de Pai, de confiar a Ele tudo o que somos. Não espere as coisas ficarem difíceis para buscá-lo. Busque a Deus agora, nos momentos de paz, nas vitórias, nas alegrias. Deixe que a oração seja um fio constante em sua vida e você verá como essa relação diária traz força, paz e propósito para enfrentar qualquer circunstância que vier. Número 14. Orar sem persistência. Desistir antes de ver o milagre. Às vezes começamos a orar com muita intensidade, mas quando as respostas não chegam rapidamente, o que fazemos? Desistimos. Paramos de orar, convencidos de que talvez Deus não esteja nos ouvindo ou que já não vale mais a pena continuar pedindo. Mas deixa eu te dizer algo. A persistência na oração é uma demonstração de fé. É a nossa maneira de dizer a Deus: confio que o Senhor está agindo, mesmo que eu ainda não veja o resultado. O próprio Jesus nos ensinou sobre isso na parábola da viúva persistente, em Lucas 18. Aquela viúva não se cansou de pedir justiça, e no fim, sua perseverança foi recompensada. Por que Jesus contou essa parábola? Para nos animar a orar sempre e não desfalecer. A persistência não é sobre convencer a Deus ou tentar manipulá-lo para que faça o que queremos, mas sim sobre permanecer firmes na fé, confiando que Ele ouve e responde no tempo perfeito. A parábola do amigo importuno, em Lucas 11, nos dá outro exemplo. O amigo bateu a porta com insistência, não porque duvidava, mas porque confiava na generosidade daquele a quem pedia ajuda. Jesus conclui dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. A persistência na oração não muda Deus, nos muda a nós. Uma das razões pelas quais deixamos de orar é o desânimo. Oramos por semanas, meses, talvez anos, e sentimos que nada acontece. Também surgem dúvidas. Será que Deus realmente me escuta? Mas aqui está a verdade. Deus sempre ouve. O que acontece é que sua resposta pode demorar, porque o plano dele é perfeito. Eclesiastes 3. Nos lembra que tudo fez Deus formoso no seu tempo. A espera tem propósito, mesmo que não o entendamos imediatamente. Veja o exemplo de Elias, em 1 Reis. Ele orou 7 vezes para que chovesse após uma longa seca. Não parou no primeiro pedido. Perseverou até ver uma pequena nuvem que logo trouxe a chuva. Ou pense em Ana, que orou por anos por um filho. Sua oração constante e sua fé foram respondidas com Samuel, um homem que Deus usou poderosamente. Esses exemplos nos ensinam que a persistência nunca é em vão. Cada oração fortalece nosso relacionamento com Deus e aprofunda nossa confiança em seu plano. Persistir na oração também nos ajuda a crescer espiritualmente. Ensina-nos paciência, algo que todos nós precisamos. Além disso, nos permite ver as coisas pela perspectiva de Deus. Às vezes, enquanto esperamos, Ele está moldando o nosso caráter ou preparando o cenário para algo maior do que imaginamos.
A persistência não só abre portas, ela abre o nosso coração à vontade de Deus. Para nos mantermos constantes, podemos criar hábitos. Por exemplo, anotar nossos pedidos de oração e registrar como Deus tem respondido, mesmo que em detalhes pequenos. Também podemos orar com outros irmãos em fé. A unidade na oração é poderosa e nos dá forças para continuar. Mas lembre-se, persistir não é insistir para forçar a vontade de Deus, e sim confiar nele enquanto reafirmamos nossas petições com um coração alinhado ao propósito divino. Quando sentir vontade de desistir, lembre-se, as respostas de Deus não chegam atrasadas nem adiantadas, chegam no momento exato. Não deixe que a impaciência te leve a buscar soluções humanas fora da vontade de Deus. Permaneça firme, continue orando, confie que Deus está agindo, mesmo quando você não vê. Cada oração que você faz tem um propósito, e sua persistência pode ser a chave que abrirá a porta para o milagre que você está esperando. Número 15. Orar sem gratidão, quando esquecemos de reconhecer as bênçãos de Deus. Às vezes, quando oramos, estamos tão focados no que precisamos que esquecemos de algo essencial: dar graças. A gratidão é o coração de um relacionamento genuíno com Deus. Filipenses 4:6 nos lembra que nossas petições devem ser apresentadas a Deus com ações de graças. Não se trata apenas de pedir, mas de reconhecer tudo o que já recebemos e confiar no que Deus ainda vai fazer. Quando deixamos a gratidão de lado, nossas orações podem se tornar egoístas, como se Deus existisse apenas para cumprir nossas listas de desejos. Sem gratidão, caímos em uma atitude de insatisfação. Passamos a nos concentrar no que nos falta, em vez de reconhecer as bênçãos que já temos. Isso não apenas afeta nossa relação com Deus, como também rouba nossa paz interior. A falta de agradecimento nos desconecta das bênçãos presentes e pode endurecer o nosso coração, afastando-nos da comunhão com Ele. Mas quando incorporamos a gratidão nas nossas orações, algo muda. Reconhecemos que cada dia, cada respiração, cada pequeno detalhe é um presente vindo das mãos de Deus. Veja o exemplo de Jesus. Antes de alimentar uma multidão com alguns poucos pães e peixes, o que ele fez primeiro? Deu graças. Ele sabia que o que tinha em suas mãos era suficiente, porque vinha de Deus. Esse gesto de gratidão não foi apenas uma expressão de fé, mas também um testemunho para todos ao seu redor. Ou pense em Paulo e Silas. Estavam na prisão, acorrentados, e mesmo assim, oravam e cantavam hinos a Deus. A gratidão e o louvor deles, mesmo em meio à adversidade, não apenas fortaleceram sua própria fé, mas também impactaram aqueles que os ouviam. A gratidão é uma expressão de fé. Quando agradecemos antes de ver a resposta, estamos dizendo: Senhor, confio que Tu estás no controle. Isso nos liberta da ansiedade e nos enche de paz. 1 Tessalonicenses 5,18 nos exorta: em tudo dai graças. Isso não significa agradecer pelas dificuldades, mas encontrar motivos para agradecer mesmo em meio a elas, sabendo que Deus tem um propósito em tudo. Para cultivar um coração grato, comece fazendo uma lista diária de bênçãos. Agradeça pelas coisas pequenas, a comida na mesa, um novo dia, uma conversa que te animou. A gratidão nos transforma. Ela nos dá uma perspectiva positiva e nos ajuda a ver a vida do ponto de vista de Deus. Além disso, fortalece nossa relação com Ele. Quando agradecemos, estamos dizendo: Senhor, reconheço que tudo de bom na minha vida vem de Ti. A gratidão também transforma nossas relações com os outros. Quando somos gratos, nos tornamos mais conscientes das bênçãos que chegam através das pessoas ao nosso redor. Isso nos leva a expressar nosso reconhecimento, fortalecendo os laços e criando um ambiente de amor e respeito. Não incluir a gratidão em nossas orações pode nos levar a um distanciamento espiritual.
A ingratidão endurece o coração e nos faz perder a conexão com Deus. Mas quando agradecemos mesmo nas provações, adoramos a Deus com um coração humilde. É uma forma de reconhecer que tanto o bom quanto o difícil estão sob o controle dele e servem para o nosso bem. Por isso, quando você orar, não se esqueça da gratidão. Agradeça pelas respostas passadas, pelas bênçãos presentes e por tudo aquilo que Deus ainda vai fazer. A gratidão não apenas transforma as nossas orações, ela transforma a nossa vida. É um lembrete constante de que Deus é fiel e que seu amor e sua provisão jamais falham.